Prezados líderes, bem-vindos à edição número 81 da nossa rubrica Minutos de Saber. Espaço este que nós nos encontramos semanalmente para podermos partilhar informações, conhecimento, sabedoria, matéria-prima, enfim, ferramentas com vista a nós nos tornarmos cada vez melhor preparados para podermos, de uma forma prática e imediata, lidarmos com os desafios de liderança na nossa vida pessoal, social, profissional e também com os desafios de desenvolvimento e transformação social da sociedade como um todo. Hoje, que vamos na edição número 81, vamos estudar sobre o tema liderança e planeamento pessoal. Antes de darmos atenção e foco a este tema, vamos recuar até a edição anterior, que foi a edição número 80, a qual tivemos como estudo o tema liderança e cultura de feedback. Definimos para esse tema, liderança e cultura de feedback, como questão de partida a seguinte: como é que o líder pode assegurar a redução de conflitos na base de uma cultura de feedback? A hipótese positiva associada a esta questão foi a seguinte: a falta de uma cultura de feedback pode impedir o sucesso da equipe e da organização como um todo. Discorrendo sobre esse tema, nós desenvolvemos 6 principais tópicos. A primeira é que a falta de uma cultura de feedback tem mais chances de se perder talentos, de a liderança se tornar superficial e distante da equipe, não há um desenvolvimento contínuo das equipes, os talentos se sentem inseguros, o clima organizacional e o engajamento se tornam comprometido e o 6º e último ponto foi ligado a uma análise, um estudo circunstancial das Escrituras Sagradas sobre um problema de incesto que o apóstolo Paulo, através da carta 1 de Coríntios, exorta aos coríntios sobre como é que eles deveriam lidar, resolver aquele problema de uma forma cirúrgica, através da entrega ao Satanás daquele mesmo infrator, para que ali, por um lado, se cortasse o problema pela raiz, de forma que não se perpetuasse pelos outros membros, e também que levasse aquele mesmo cristão que estava desviado moralmente e corrompido espiritualmente, para que ele também pudesse se retratar, assim é que é, arrepender-se e depois poder então voltar à convivência. Este estudo, para melhor aprofundamento, podem fazer na carta 1 de Coríntios, capítulo 5, versos 1 até 5. Vamos agora então entrar para a edição 2, número 81, que vamos estudar sobre o tema liderança e planeamento pessoal. Para estabelecermos um método, o caminho e o procedimento de definição de premissas e a busca pela resposta a essas premissas de uma forma sistematizada, vamos acordar que o método que nós vamos usar vai ser primeiro por definirmos uma questão de partida. Associada a essa questão de partida, vamos formular uma hipótese positiva para de seguida podermos então olhar para um pensamento que entendemos que é fundamental para compreendermos a trajetória e o repto que nós pretendemos cavalgar para formar um conhecimento. E depois de seguida vamos percorrer por 6 principais tópicos que corporizam aquilo que é a roda de planeamento estratégico pessoal. 5 estes que são o planeamento individual, o planeamento profissional, o planeamento de negócios pessoais, o planeamento sobre a participação, o planeamento familiar, e o 5º, o planeamento sobre a participação social. Para em 6º plano nós podemos olhar para como é que se adequa a essa questão do planeamento estratégico pessoal a nível do Evangelho, ao associarmos o Evangelho e
a salvação, tendo em conta que há necessidade de um rigoroso planeamento pessoal para que este esteja em conformidade com os propósitos de Deus. Vamos agora sim olhar com profundidade e começarmos a discorrer ponto por ponto, segundo este método que nós acabamos agora de trazer que vai guiar o nosso estudo, que vai ser, por assim dizer, o nosso modelo teórico. A questão de partida que nós trazemos para esse tema é a seguinte: quais são as principais diretrizes que auxiliam o líder a atingir a sua realização pessoal? Associada a essa questão, nós definimos a seguinte hipótese positiva: a organização pessoal consiste num processo contínuo de ajustes necessários para alcançar objetivos esperados. O pensamento que nós queremos trazer para podermos nos conectar e, de uma forma dirigida, traçarmos o caminho pelo qual nós vamos percorrer é o seguinte: planear a vida implica saber onde se pretende ir e o que é que deve ser feito para alcançar esses objetivos esperados. Então vamos ver os 6 principais tópicos, sendo que os 5 dizem respeito à roda do planeamento estratégico pessoal, que são planeamento individual, planeamento profissional, planeamento de negócios pessoais, planeamento familiar e planeamento de participação social. Vamos ver esses 5 temas que fazem parte da roda do planeamento estratégico pessoal e depois vamos ver o 6º tópico, que será o que é que nós vamos trazer como inspiração à luz da Lei Kahneman para ser uma aplicação desta ferramenta de estudo do dia de hoje. A primeira dimensão do planeamento estratégico pessoal é o planeamento individual, que tem em conta definir objetivos que sejam específicos, mensuráveis, alcançáveis, realizáveis ou realísticos, e também temporalizados. Então, o planeamento individual passa por definir objetivos SMART com as respectivas metas de alcance desses mesmos objetivos para eles possam ser mensurados continuamente a nível da nossa saúde, economia, finanças, afetividade, lazer e tempo. Vou dar um exemplo para nós podermos aqui compreender como é que isto então pode ser feito. A nível da nossa saúde, nós devemos, em função daquilo que é o nosso plano de vida, nós sabemos que todo um trabalho ou a vida, tudo que é uma atividade ou uma missão que a pessoa carrega, precisa de saúde, precisa de energia, precisa de disposição. E isso implica necessariamente por definir o seu objetivo em termos de saúde. Se para a materialização do seu plano vai implicar ter uma vida longa, digamos, uma longevidade, podemos assim dizer, de, por exemplo, 80 anos, devemos perceber que para ter uma vida de 80 anos com um pleno gozo de saúde implica, por exemplo, ter um peso controlado, uma dieta rigorosa, um tempo de sono que seja adequado e também frequentar ambientes e conviver com pessoas que lhe sejam saudáveis ou ambientes que o façam sentir-se bem. Então, a nível de saúde implica definir objetivos sobre, por exemplo, qual é o tipo de alimentação ou dieta que pretende aplicar, implementar, qual é a necessidade e em que medida e frequência vai ter que realizar atividades físicas em busca desta saúde, desse estado, dessa energia, dessa disposição, e que tipo de exercício específico vai ter que fazer. Qual é o tempo de sono
que vai ter que reservar para descanso diário e semanal para que tenha essa vitalidade. Vai também implicar definir qual é, por assim dizer, a hora que vai passar a descansar e quais são os horários que vai tirar como de descanso para poder recuperar o dispêndio de energia que a sua missão lhe causa. E, por exemplo, também falamos da questão de ambientes, amizades, ciclos que frequenta e também que hábitos ou rotinas de vida é que tem em termos de consumo, por exemplo, de comidas, de bebidas, e que tipo de pessoas então é que vai também se relacionar, o que ciclos vai procurar também conviver. Então aqui está um conjunto de medidas que a partir disso nós podemos definir objetivos que concorrem para o alcance de uma nossa meta a nível de saúde que tem impacto direto no nosso planeamento individual. A segunda dimensão, a nível destas 5 do planeamento estratégico pessoal, é o planeamento profissional. E no planeamento profissional implica definir objetivos, objetivos SMART, que sejam específicos, mensuráveis, alcançáveis, realísticos e temporalizados a nível daquilo que é a nossa carreira, a nossa competência técnica e a nossa competência comportamental. Por exemplo, nós queremos a nível de planeamento profissional definir um objetivo a nível do nosso perfil ou competência comportamental. E nós definimos, por exemplo, queremos ser, por exemplo, defender uma causa que seja, por exemplo, uma causa que tenha a ver com a defesa dos direitos da humanidade, ou a pacificação, ou, por exemplo, a questão de levar ou pregar o evangelho para as pessoas, para a comunidade. Mas vamos pensar, por exemplo, a nível de pacificação, ser um promotor e um veículo de promoção de paz, bem-estar e igualdade entre as pessoas, defesa de justiça social. Qual é o comportamento que nós vamos querer nos espelhar? Nós, por exemplo, podemos olhar para um líder, dizer que okay, nós queremos, por exemplo, nos tornar numa figura equivalente a, por exemplo, Mahatma Gandhi, ou, por exemplo, a Nelson Mandela, ou, por exemplo, a Joaquim Chissano. São alguns exemplos. Qual é o perfil comportamental que esses homens têm ou que essas pessoas têm? Talvez são pessoas calmas, ponderadas, são pessoas que também não são rápidas a julgar, são pessoas que sabem escutar, são pessoas que evitam conflito, são pessoas também que praticam o bem, são pessoas também que evitam confrontações com as outras pessoas. Então, nós definimos um conjunto, um perfil comportamental, que dizemos que é este comportamento que nós queremos ter para alcançar o nosso objetivo a nível do planeamento pessoal. Ou, por exemplo, diz, ok, eu quero passar a ser pontual, já não quero atrasar, quero passar a chegar 5 minutos antes, eu quero passar a chegar pontualmente à hora marcada nos meus compromissos. Ou, por exemplo, quero passar a ser uma pessoa participativa, ser uma pessoa proativa, ser uma pessoa respeitosa. Então, há aqui um conjunto de objetivos que nós podemos definir a nível da nossa competência comportamental para que aqui nós possamos definir metas e nos comprometamos com o alcance dessas mesmas metas. A terceira dimensão é o planeamento de negócios pessoais. A nível de planeamento de negócios pessoais, passa por definir objetivos que sejam SMART, específicos, mensuráveis, alcançáveis, realísticos e temporalizados, a nível de, por exemplo, dos mercados que nós queremos operar, ou indústrias que nós queremos participar nos nossos negócios, a nível da nossa economia, que é a nossa estrutura de ativos, e a nível das nossas finanças, que é os capitais financeiros que nós podemos agregar para poder, então, materializar os nossos negócios pessoais e estabelecer também um equilíbrio financeiro que seja favorável
para alcançar aquilo que é a sustentabilidade financeira a longo prazo. Vamos olhar para um que seja, por exemplo, a nível de mercados. Quando a pessoa faz o seu planeamento de negócios pessoais, deve definir objetivos que sejam específicos, mensuráveis, alcançáveis, realísticos e temporalizados sobre, por exemplo, a nível dos mercados. Você deve definir quais são os mercados, os negócios e as indústrias que pretende participar. Em função do quê? Cada indústria, cada mercado tem o seu perfil de quê? De clientes. Tem aquilo que é o seu perfil em termos de quê? Em termos de das pessoas que atuam naquele mesmo ecossistema daquela indústria. Tem o seu perfil em termos de conotação social. Tem o seu perfil em termos de utilidade pública daquela atividade para as pessoas, para a comunidade, para si próprio. Tem o seu perfil em termos de reputação que isso pode lhe causar em função de quão bem é que esta atividade é vista numa sociedade como um todo. Tem também as suas implicações sobre como é que isso pode, de uma forma objetiva, contribuir para projetar uma certa imagem reputacional que a pessoa quer desenvolver em plano com aquilo que são os seus propósitos. Então é muito importante a pessoa desde o início saber: estes negócios, essas indústrias, eu posso participar porque elas vão de encontro com aquilo que são os meus princípios, os meus valores. Estes negócios, estas atividades, essas indústrias, ainda que elas sejam altamente rentáveis no curto prazo, mas eu não posso participar porque elas não vão de encontro com os valores que eu defendo e com a imagem reputacional que eu pretendo construir a longo prazo. Quarta dimensão são os objetivos, digamos, o planeamento familiar. Nesta dimensão implica definir objetivos com o padrão SMART, específicos, mensuráveis, alcançáveis, realísticos e temporalizados, a nível de companheiro de vida que nós pretendemos atrair para a nossa vida, os filhos que nós pretendemos ter, o perfil dos nossos filhos, a relação que queremos ter com os nossos pais, que tipo de pais queremos ter, e também a questão de tipo de relação que nós queremos construir e desenvolver, quer com os nossos avós, quer com os nossos netos, numa dimensão vertical, porque a família africana ela é alargada. Vou dar um exemplo a nível, por exemplo, do companheiro. Implica, primeiro, nós conhecermos quem nós somos. Por isso é que é muito importante a pessoa procurar se conhecer. Antes da pessoa procurar se envolver com outras pessoas, a pessoa primeiro tem que se resguardar, tem que se curar, tem que estar bem consigo mesmo, tem que se conhecer para poder aí conhecer quais são os seus valores, quais são os seus princípios, quem é que você realmente é, para em função disso você saber qual é o parceiro, qual é a parceira que você pretende ter para a tua vida, que vai poder lhe ajudar, por um lado, a materializar aquele propósito, mas também é uma pessoa que pode caminhar consigo, porque não vai lhe comprometer, tampouco vai competir consigo, tampouco vai ser um empecilho para o alcance do seu propósito. Por quê? Porque o companheiro é o seu parceiro de vida. Então, enquanto seu parceiro de vida, tem que ser alguém que conhece quais são os seus propósitos e compra, entre aspas, os seus propósitos, porque esses seus propósitos também se alinham com os seus propósitos, e aí as pessoas vão ter a mesma cultura, e então eles vão se tornar parceiros no sentido de que eles vão se ajudar, vão se apoiar mutuamente a uma e outra poder alcançar aquilo que são os seus sonhos. A quinta dimensão do modelo de planeamento estratégico pessoal é a dimensão do planeamento de participação social que nós pretendemos ter. Aqui implica definir objetivos, padrão SMART, objetivos que depois possam ser definidos, respectivas metas alinhadas a cada um desses objetivos, a nível de projetos políticos, a nível de projetos sociais, a nível de projetos religiosos e espirituais, que a pessoa pretende participar. Vou dar um exemplo a nível dos projetos religiosos ou espirituais.
implica que a pessoa primeiro conhecer qual o seu alinhamento, qual é a necessidade que a pessoa tem de ter uma conexão com um eu superior, com uma força superior a si, e também que tipo de relação pessoal você pretende desenvolver com essa sua força superior. Isso implica por se alinhar e poder passar a dedicar tempo à busca dessa sua espiritualidade, dessa sua conexão com uma divindade, para que a partir daqui então a pessoa passe a buscar conhecer essa divindade, passar a se assemelhar a essa mesma divindade. Em termos de definição do objetivo, depois passa por implicar que tipo de doutrina espiritual a pessoa pretende se filiar, conhecendo quais são as religiões que existem, tem a ver com as suas práticas que cada religião tem a ver também com a cultura, as tradições, os ritos, e tem a ver também com as comunidades que a pessoa vai visualizar e vai ver com qual é que se identifica, para a partir daí também depois poder definir qual é o padrão de participação social que você pretende ter a nível dos seus projetos religiosos e espirituais. Eu quero ser, por exemplo, evangelista. Eu quero ser, por exemplo, qualquer que seja um cargo ministerial que a pessoa queira ter a nível da comunidade espiritual ou religiosa que a pessoa quer ter. Como é que a pessoa quer contribuir para a materialização dos objetivos sacro-macros daquilo que são os projetos religiosos, que são projetos globais, que é um projeto do próprio Deus enquanto Criador. Como é que você então vai se tornar um parceiro de Deus para a materialização dos objetivos de Deus que você passa agora a os representar como seu digno representante, que vai passar então a usar da sua benevolência, da sua graça, a gozar também, por exemplo, da sua aceitação, para que você se torne esse correspondente aqui na Terra, de forma a materializar os objetivos divinos naquilo que é a sua atuação e participação e envolvimento num padrão diário e através dos seus hábitos, da sua rotina e do seu dia a dia. O sexto e último aspecto tem a ver com a análise paralela que nós fazemos com o cânon bíblico, para daqui extrair uma leitura e interpretação que se assemelhe, que se aleite com o objetivo de hoje, que é o planeamento estratégico pessoal, liderança e planeamento estratégico pessoal. Então aqui nós trazemos a questão do evangelho e da salvação. Nós sabemos que um planeamento estratégico pessoal a nível do evangelho deve sempre estar em conformidade com os propósitos de Deus. Nessa dimensão nós sabemos que os propósitos de Deus para aqui, para a Terra, é a salvação do homem. E a salvação do homem é o resultado primeiro do homem se reconciliar ou se voltar a Deus e passar a estabelecer uma relação com Deus enquanto seu Criador. Para que depois disso acontecendo enquanto resultado, então nós passamos a identificar-nos com essa divindade, possamos então levar essa bênção, essa graça para poder repassar para outras pessoas, porque nós então somos parte de um todo, e sendo parte de um todo, qual é a nossa cota, contribuição no todo para a materialização de um objetivo que é global, universal, divino, celestial e eterno do nosso Deus enquanto Criador. Vou aqui trazer como exemplo a doutrina de Paulo, 1 de Coríntios, todo o capítulo 13, que aquilo trata de um verdadeiro hino ao amor, em que o apóstolo Paulo, ele na sua teologia defende que os dons do Espírito Santo nada valem se faltar o amor. Quer seja o dom de falar línguas estrangeiras, de interpretar línguas estrangeiras, de cura, de profecia, qualquer que seja o dom que a pessoa, o membro, o líder tenha, se lhe faltar o amor, então aquele dom fica anulado, porque todos os dons estão voltados à edificação da igreja, os dons estão voltados para servir a Deus. Isso faz
por inerência do amor, que o apóstolo Paulo defende como sendo o caminho. Por essa razão é que se diz que, independentemente dos dons e dos talentos, existe um e único caminho, que é o caminho do amor, porque os dons eles são distribuídos, entregues, repartidos pela graça e vontade de Deus de uma forma equitativa, de acordo com a vocação, a disposição de servir de cada um dos membros, para que eles possam se complementar, porque todos os dons são operados por um só Espírito. Então aqui há unidade de Espírito. Para melhor aprofundamento, podem refletir sobre isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versos 1 até 13. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, interesse e pontualidade e convidá-lo a fazer like e a subscrever as nossas páginas. Não esqueça de partilhar este conteúdo com a sua vasta rede de contatos para que a nossa comunidade possa continuar a crescer e este material possa alcançar mais pessoas. Este material encontra nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, nossa webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.